Quando a gente pensa na era das grandes navegações, sabe, vem logo à mente a imagem das caravelas, dos impérios buscando ouro e glória. Mas as fontes que a gente analisou para hoje mostram um lado bem mais sombrio, uma camada oculta nessa história. Não eram só os humanos expandindo seus domínios, tinha forças sobrenaturais vendo as Américas como um grande novo tabuleiro para jogar. Um tabuleiro virgem, né? Em grande parte. E as fontes detalham a chegada de dois jogadores principais com estilos, assim, completamente opostos. De um lado, os seguidores de Sete, os setitas. Pensa neles como mestres da corrupção sutil, da infiltração em cultos, na política. Do outro, o Sabá, uma seita de vampiros apocalíptica, brutal, que acredita na força como principal ferramenta. Então a gente tem uma guerra fria sobrenatural acontecendo por baixo dos planos da colonização. E a nossa análise hoje vai mergulhar fundo nisso. Vamos tentar desvendar uma trama de feitiçaria, pactos demoníacos e uma traição tão engenhosa que redefiniu o poder no Novo Mundo. Ok, por onde a gente começa a puxar o fio desse novelo? Os setitas parecem mais estratégicos. Qual era o plano deles? O plano era de longo prazo, como sempre é com eles. Objetivo final: corromper as estruturas de poder do mundo para preparar o retorno de seu deus fundador Sete. E as Américas eram a tela em branco perfeita. A figura central que as fontes apontam é um vampiro chamado Gede, um ser com mais de 2000 anos, que viu a queda de Roma. Ele desembarca no Haiti, mas não chega com um exército. A arma dele é outra. E qual era? Porque o Sabá, pelo que você descreveu, provavelmente chegaria quebrando tudo. Como os setitas operavam? Com uma estratégia cultural. Gede percebeu algo genial. Em vez de destruir as religiões de matriz africana, que chegavam com as pessoas escravizadas, ele as abraçou. Ele se infiltrou nelas. Nossa, isso é fascinante. Não é uma conquista pela espada, mas pela alma. Ele está, na prática, cooptando a fé das pessoas por dentro. Exatamente. Ele promove um sincretismo religioso, onde os deuses e espíritos originais, os orixás, começam, muito sutilmente, a ter suas histórias e propósitos reescritos para servir a Sete. As fontes até citam o surgimento de novas linhas de feitiçaria de sangue nascidas dessa fusão, com nomes como Bênção dos Orixás e Trilha da Corrente do Axé. É uma corrupção profunda, sabe? No nível da crença. E isso funcionou. Foi aceito sem resistência. Funcionou bem até demais. Gede cria uma vampira, Exule, que se torna uma espécie de suma sacerdotisa desses novos cultos. Mas, claro, nem todos aceitam. Muitos praticantes, tanto mortais quanto outros seres sobrenaturais, percebem a mancha de Sete e resistem. Isso cria uma guerra civil espiritual dentro dessas comunidades, uma tensão que vai ser o estopim para muita coisa que acontece depois. Ok. Então, enquanto os setitas estão jogando esse xadrez cultural no Caribe, o que está acontecendo com o Sabá, lá no norte, na região que hoje é o Canadá? O Sabá está apanhando. Muito. As fontes indicam que o famoso cartógrafo Jacques Cartier era um deles e liderava a expansão, mas eles encontraram um muro de problemas. A resistência dos povos indígenas era feroz, a região era cheia de lobisomens que caçavam vampiros por esporte e havia algo mais. Algo mais? Uma força que eles não conseguiam entender e que chamavam apenas de o desconhecido. Algo na própria terra parecia estar contra eles. Vampiros do Sabá entravam em torpor aquele sono profundo, quase uma morte de repente, sem nenhuma explicação. Rituais falhavam, havia uma anomalia fundamental ali. E como isso se manifestava na prática? As fontes dão algum exemplo concreto? Sim, e é um que se torna a chave de todo o mistério. Um feiticeiro do clã Tzimisi, chamado Koyer, encontra um ocultista mortal Terence e decide transformá-lo em vampiro. Ele realiza o rito da criação do Sabá, drena o sangue, enterra o corpo e derrama seu próprio sangue na cova para que o novo vampiro se reerga. Um procedimento padrão para eles, certo? Exato, mas não funciona. Terence não se levanta. Connor encolhe os ombros e assume que o ritual falhou, que o mortal morreu.
Fim da história, né? Errado. Meses depois, ele encontra o mesmo Terence andando por Montreal, já transformado em um vampiro do clã Tzimish. A criação aconteceu, mas sem a presença ou o controle do criador. Isso não deveria ser possível. É uma violação das leis fundamentais da existência vampírica. Uau! Então tem alguma coisa na Terra de Montreal que está reescrevendo as regras do jogo deles. Este é o tal do desconhecido? Precisamente. E enquanto eles tentam lidar com esse quebra-cabeça, a situação fica ainda pior. Como assim? O que poderia ser pior que lobisomens e uma força misteriosa que te coloca para dormir aleatoriamente? A chegada dos Seititas. Liderados por outro vampiro, Gerá, eles começam a expandir para o norte, usando a mesma tática de infiltração, dessa vez nos missionários jesuítas e em outros cultos. O Sabá, já enfraquecido, de repente, se vê lutando uma guerra em duas frentes, contra os lobisomens e o desconhecido, e agora contra uma seita de feiticeiros de sangue extremamente eficientes. E eles começam a perder, imagino. Perder feio. A feitiçaria dos Seititas era algo que eles não tinham como contra-atacar. A solução foi desesperada. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles enviam uma delegação ao Haiti, não para lutar, mas para recrutar. O alvo: Seititas que se rebelaram contra o próprio clã. Pera, existia isso? Seitistas anti-Sete? Sim, um grupo que passou a ver Sete como o verdadeiro mal a ser combatido e se rebatizaram como Serpentes da Luz. O que é fascinante aqui é a ironia colossal, né? A ideologia central do Sabá é caçar e destruir os fundadores de clãs, os antediluvianos, como Sete. E agora, para sobreviver, eles estão se aliando a hereges de um desses clãs para lutar contra outros membros do mesmo clã. É o cúmulo da pragmática. E eles conseguem. Quem eles recrutam? Eles convencem o líder dos Serpentes da Luz, um vampiro carismático chamado Sangris, a ir para Montreal. E quando Sangris chega, o tabuleiro inteiro vira de cabeça para baixo. Espere. Um único vampiro, Sangris, chega e resolve tudo? Isso soa quase inacreditável, mesmo para os padrões deles. Como as fontes explicam um salto de poder tão grande? Elas não explicam, e é isso que choca a todos na história. Ele exibe poderes que ninguém entende. Com um simples toque, ele coloca inimigos em torpor, uma habilidade de um clã que se acreditava extinto. Ele conversa com espíritos, algo que é do domínio dos lobisomens. Sozinho, ele desmantela a operação dos Setitas, destrói o príncipe da Camarilla da cidade vizinha que tentou se aproveitar do caos e, de alguma forma, neutraliza os lobisomens locais. Ele é tão avassalador que, em pouquíssimo tempo, o Sabá, num misto de gratidão e medo, o nomeia o novo arcebispo de Montreal. É uma teia de segredos, sabe? Poderes ancestrais e estratégias que exigem muita atenção para acompanhar. A complexidade de um personagem como Sangris é incrível. Ele não é só forte, ele manipula sistemas de poder e conhecimento oculto que ninguém mais parece entender. Sem dúvida. E essa profundidade, essa necessidade de conectar pontos, entender regras ocultas e decifrar sistemas complexos, é exatamente o que atrai tantas pessoas para o universo da RPG. Não é só sobre rolar dados, é sobre usar uma mente analítica e criativa para navegar por narrativas densas e cheias de reviravoltas. Exato. Quem gosta de RPG geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. E essa habilidade de decifrar sistemas complexos, seja num jogo ou na vida real, é algo muito valioso. Falando em decifrar sistemas, muitos enfrentam um desafio bem diferente: o universo dos concursos e vestibulares. É por isso que queremos falar sobre o Medicobe. Se alguém que nos escuta é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Voltando à nossa história, essa ascensão meteórica de Sangris, claro, não gera só admiração, gera uma desconfiança imensa. E isso levanta uma questão importante dentro do Sabá. Como um vampiro aparentemente jovem pode ser tão absurdamente poderoso? Os sussurros começam e eventualmente chegam aos ouvidos da Inquisição do Sabá.
A polícia interna deles, basicamente. A polícia interna mais temida, encarregada de caçar infernalistas, aqueles que fazem pactos com demônios em troca de poder. E o inquisidor que pega o caso é uma figura notável. Santiago de Soto, um ex-cavaleiro templário. Um templário. Isso já adiciona outra camada de complexidade. E a história dele tem alguma conexão com o Brasil, certo? Direta. Ele foi um dos primeiros vampiros do Sabá a chegar à nossa costa, onde transformou um pirata brasileiro chamado Miguel Santo Domingo, que se tornou seu braço direito. As fontes sugerem que Miguel tinha laços com a Mão Negra, uma seita secreta ainda mais radical dentro do Sabá. Foi a Mão Negra que, insatisfeita com a lentidão da Inquisição, manipulou os eventos para colocar Santiago no comando, tornando a instituição muito mais agressiva. E o primeiro grande alvo do novo chefe da Inquisição é o herói de guerra e arcebispo de Montreal, Sangres. O palco está montado para um confronto épico. Um verdadeiro julgamento do século. A tensão é palpável. E então, o choque. Antes de qualquer julgamento público, Sandierres vai até uma sala fechada com os inquisidores e simplesmente confessa. Ele admite ser um infernalista. O quê? Assim, do nada. Depois de tudo que ele fez, ele só se entrega? Por quê? Para proteger sua própria cria, um vampiro chamado Ezequiel. Ele sabia que a investigação chegaria até Ezequiel, então ele se sacrifica para encerrar o assunto. Santiago de Soto, claro, não perde a oportunidade. Ele transforma a execução em um espetáculo público, queimando o arcebispo de Montreal em uma fogueira, para mostrar a todos o poder e o alcance da sua nova Inquisição. Então, fim da história, o infernalista é punido, a ordem é restaurada. Mas algo me diz que não é tão simples assim. Nem de longe. Agora é que as camadas mais profundas do segredo começam a ser reveladas. Vamos voltar para 1535, por Mortal Terrens. As fontes afirmam que ele já era um infernalista antes de encontrar o Sabá. Ele era o portador de um demônio de alta hierarquia, o que as fontes chamam de Decan. Pense num general, sabe? Um nobre do inferno chamado Metathíax. Um Decan, ok. E o que aconteceu com ele? Ao chegar nas terras de Montreal, rituais dos povos indígenas da região conseguiram prender esse demônio à própria terra. Ele se tornou o que chamam de Earthbound, uma entidade maligna atrelada a um local específico. Ele era a força que o Sabá chamava de o desconhecido. Meu Deus. Então, peraí. O rito da criação. O vampiro enterrado na cova. Exatamente. O ritual se tornou a porta de entrada perfeita para Metatax infectar os novos vampiros no momento de sua criação. O Sabá de Montreal não estava apenas lutando contra um inimigo. A seita inteira, desde sua fundação na região, estava sendo secretamente corrompida e influenciada por um poder demoníaco. Eles eram, sem saber, servos do demônio. Isso é terrível. Mas e Sangres? Como ele se encaixa nisso? O poder dele vinha desse mesmo demônio? Foi Bochotel quem lhe deu aqueles poderes iniciais. Ao ser convidado para Montreal, Sangres viu a oportunidade de um acordo melhor. Ele traz seu mestre original para fazer um novo pacto com o demônio local, Metathíax. Que tipo de pacto? Ele ofereceu o controle total do Sabá de Montreal a Metathíax. Em troca, ele receberia poder suficiente para derrotar os setitas. O pacto com Metathíax deu a ele acesso a uma feitiçaria que ia muito além do que qualquer vampiro ali já tinha visto, incluindo rituais que distorcem a própria alma e o corpo físico, algo que será crucial em seu ato final. Aquele festim de sangue que ele promoveu, depois da vitória, foi na verdade o ritual em massa para contaminar todos os vampiros da cidade com a influência de Metathíax. E quando a gente acha que não tem como ficar mais complicado, o que acontece na fogueira? Ele realmente morre? Aqui vem o truque final. No exato momento da execução, enquanto as chamas sobem, Sangres usa aquela feitiçaria que distorce a alma e o corpo, um poder que ninguém sabia que ele tinha, e troca de corpo com o seu executor, o próprio inquisidor Santiago de Soto. Não é possível. Ele trocou de lugar com o Santiago? As consequências são catastróficas e ao mesmo tempo geniais. Pensa nisso. Primeiro, o mestre infernalista, Sangres,
está vivo e livre, agora no corpo de um dos mais poderosos e respeitados inquisidores do Sabá, com acesso a todos os segredos da seita. Ninguém suspeita de nada. E segundo, o que acontece com a alma do verdadeiro Santiago? Não é destruída. É aprisionada no corpo do Tzimisi Terence, o infernalista original, que agora está sob controle de Sangres. E terceiro, e talvez o mais impressionante, com essa manobra, Sangres enganou 2 demônios da classe Decan. Ele escapou do destino que Bochetel e Metatex tinham reservado para a alma dele. Ele está livre de ambos. Isso é um nível de manipulação quase divino. Mas as fontes mencionam mais uma virada, não é? Algo sobre as memórias do Santiago. Sim, a reviravolta final. Ao assumir o corpo de Santiago, Sangres não ganha apenas o poder e influência. Ele ganha acesso a todas suas memórias e convicções. O fanatismo, o senso de dever, a honra distorcida do templário, tudo isso se funde à mente dele e causa uma mudança de perspectiva inesperada. Seu foco muda completamente. Ele, o maior infernalista de todos, agora tem um novo objetivo: usar sua posição como líder da Inquisição para salvar sua cria, Ezequiel, da mesma corrupção infernal que ele mesmo iniciou. No fim, o que as fontes nos mostram é uma teia impressionante de traições em múltiplos níveis. Setitas contra o Sabá, setitas contra outros setitas, o Sabá sendo corrompido por um demônio desde a sua fundação, e um único mestre manipulador no centro de tudo, jogando com demônios, vampiros e seitas inteiras como se fossem peças em seu tabuleiro particular. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Com o maior arquiteto da corrupção escondido no corpo do maior caçador de corruptos e com a seita inteira secretamente sob a influência de um demônio. O que realmente significa lutar contra monstros? Quando a própria ferramenta de justiça é a personificação do mal que deveria caçar, existe alguma chance de redenção? Ou todos estão apenas dançando conforme a música de um poder ancestral e profundamente